Deixa eu admitir mais um pessoal aqui. Deixa eu só ajeitar mais um negócio. Está gravando aí? Então, tá gravando. Então, a ideia é essa, é compartilhar um pouquinho da experiência nossa aqui no Tocantins e dividir um pouco passar um pouco desses assuntos, né? A ideia é simples, alguns temas eu coloquei aqui para ser abordados, meu objetivo, né? Falar um pouquinho da pecuária em números, né? Falar um pouco também de processo de degradação de pastagem, manejo cultural, falar um pouco das plantas invasoras e seus controles, né? Um pouco aí da pecuária aí, né? Um pouco da atualidade. Esses aí são dados referentes a 2019, né? Foram lançados no ano passado. O rebanho aí 214 milhões de cabeças, né? Nós abatemos 44 milhões de cabeças, 10 milhões de toneladas de carne bovina produzida, né? PEC é tonelada equivalente à carcaça. 8 milhões e 75 ficam no mercado interno, 2 milhões para exportação, e foi representante de 8,5% do PIB brasileiro, né? Peso médio de carcaça, 242 quilos, rendimento de carcaça do zebu, 55% a 54%. Esse aqui é uma figura que é bem representativa do que acontece no Brasil, né? Da área total do Brasil, a área ocupada com pastagem é de 158 milhões, dá 18% da área total brasileira, né? A área de urbana, com florestas nativas, APPs, unidade de conservação, vai dar aí seus 71%. Nossa área de grãos dá 5% do total, demais cultivos aí seus 32%, né? Então, você vê que a gente consegue fazer bastante coisa com a área diminuta, né? E com a valorização dos grãos, isso aí a gente tem que ficar muito mais eficiente em aproveitamento de área também, né? Isso representa que ao longo dos anos a nossa área de pecuária vem diminuindo bastante, né? Ou sendo otimizada, né? A melhor palavra aí seria otimizar, né? Então a gente está saindo aí em 95 numa área de alguns dados aí falam até de 200 milhões de hectares de área, né? Para 2017, aí, no último censo aí do IBGE, para a área de 158 milhões de hectares. E aqui fala a evolução do aproveitamento de unidade animal por hectare, né? Quantas cabeças por hectare evolução no Brasil. A gente está chegando aí na parte de 1,4. É pouco aproveitado ainda, mas estamos evoluindo. Tudo para chegar nessa figura aqui, né? Nesse gráfico de pizza, onde é que a gente fala das pastagens e a qualidade das pastagens, né? 58 milhões de hectares, representa 39% das nossas áreas estão em condições de uso, né? 42 milhões ou 28% estão degradados e 49 milhões de hectares ou 33% estão em degradação, podendo ser recuperados. Falando de degradação de pastagens, né? As principais causas da degradação é a má formação inicial das pastagens, né? Então, muita gente ainda, é uma prática muito grande ainda de simplesmente abrir a área e semear a forrageira, semear a semente de forrageira, né? Não usa ainda o calcário, não usa a correção de solo, né? A escolha incorreta da espécie forrageira, né? Manejo inadequado, falta de adubação de manutenção, baixo fertilizante de solos, pragas, doenças, né? Cigarrinha aí atacando muito e matando, né? As pastagens, invasão acelerada. Isso tudo provoca invasão acelerada de plantas daninhas, que essa aí começa a chegar a abafar o pastejo, né? A queimada também prejudica bastante na degradação. Esse aqui é um gráfico também que não pode faltar, né?
E do processo de degradação, a gente sai de um capim na formação, de uma situação ótima, né, de capim vedado, e ao longo do tempo, né, com manejo adequado, perda de produtividade, superlotação, pisoteio, né, pode colocar aqui também clima, ataque de pragas, né, então essa pastagem vem a perder a sua qualidade, perder a quantidade de capim, de plantas, né, abrindo espaço para as plantas daninhas, né, e chegando na parte aí de erosão, e fica muito mais caro sair daqui e voltar para cá, do que simplesmente a gente fazer a manutenção. Pastagem, como qualquer outra coisa aí que a gente precisa de fazer manutenções periódicas, né. Aqui está as consequências da degradação, né, a consequência de uma falta de manejo na pecuária, né. A gente tem a redução da capacidade de suporte, a gente tem um aumento dos custos com limpeza, redução da produtividade, redução da lucratividade, né, descapitalização do produtor e a inviabilidade da propriedade. Muitos casos chegam nesse ponto aqui. E a pergunta, né, quando a gente faz, né, quando começa o bom manejo de plantas invasoras? Essa figura aqui também é clichê, né, nas apresentações, mas representa muito bem uma área onde é que a gente tem total potencial, uma área onde é que foi feito um bom manejo de instalação da forrageira, e uma área, o solo praticamente o mesmo regime de chuva, só que o manejo que foi inadequado ao longo dos anos, né? Então, quando começa um bom manejo? Começa sempre na implantação do pasto, né? Tem que tomar muito cuidado nessa fase, né? Sempre identificar o nível tecnológico pecuarista, né? Seus recursos financeiros, seus recursos humanos, o que ele tem de infraestrutura, né, para tocar o negócio dele, né? Então a gente tem que adequar todo o planejamento da implantação do pasto em cima do nível tecnológico pecuarista. Vistoria e diagnose é você ver o tamanho da área a ser tratada, a declividade do terreno, disponibilidade de água, tipo de solo, vegetação, nível de precipitação da área, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse estágio de vistoria, diagnóstico e planejamento, né? O histórico da área também, se houve um ataque de praga, se não houve um ataque de doença, incidência de veranicos, né? Se já foi usado algum tipo de recorretivo. Sempre fazer o preparo e correção do solo, né? Isso é a base de tudo. Fazer prática conservacionista, né? Fazer terraço, se for o caso, se for preciso, né? Escolha da espécie forrageira, sempre levar em consideração o histórico da área. Por exemplo, se for uma área com ataque de cigarrinhas, né? Que já teve bastante ataque de cigarrinha, perda de capim por causa de cigarrinha, a gente tem que escolher uma espécie forrageira que seja tolerante, né, a ataque de cigarrinha. Atividades desenvolvidas na fazenda, se é uma fazenda de cria, se é recria, se é para leite, né? Então, isso tudo, a finalidade do pastejo, se é tropa, se é corte, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na escolha da espécie forrageira. Uso de semente com procedência, ainda há o uso ainda de sementes que não, sementes crioulas, né, sementes brancas que o pessoal chama, né, a semente tirada sem procedência, né, sem o seu de inspeção. Então isso tudo é muito perigoso. Se atentar bem à época de semeadura, se é no começo da chuva, se é quando estabelece a chuva, veranicos para semente capim, a semente tem pouca reserva, né? Então prejudica bastante, né, a uma semeadura antecipada se não tiver um regime de chuva bem definido, né, já estabelecido. Profundidade de plantio, né,
técnica que usar, você vai usar uma semeadeira, vai jogar a lanço, se vai ser por mudas, né? Seria o método semeadura. Rolo compactador sempre é bom usar, né? A gente tem que cobrir a semente como qualquer outra semente, né? A gente tem que, porque soja e milho a gente semeia ela, a gente planta, a gente enterra ela, isso. E o capim a gente simplesmente joga, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Então é importante, muito importante a gente tentar colocar um pouco de cobertura né, em cima da semente que está sendo semeada, né? Fazer um manejo de formação e principalmente o primeiro pastejo, né? O primeiro pastejo é muito importante. É nele que vai quebrar a dominância apical e estimular o perfilhamento, né? De preferência, a gente sempre usar animais menores, né? A gente não vai usar uma vaca que acabou de parir para fazer o primeiro pastejo, né? Adubação de cobertura, como qualquer outra cultura, né? A pastagem, o capim precisa de uma cobertura após um pastejo, após um corte, né? É bom fazer essa adubação, né? E com certeza o controle de pragas e doenças, né? Principalmente quando se está estabelecendo uma pastagem, né? Parece que a praga, né? Parece que as plantas daninhas crescem muito mais rápido que o capim, né? E realmente acontece isso. Lembrando bem também, né? Quando a gente aduba a pastagem, a gente aduba também as plantas daninhas, né? Então elas vêm mais vigorosas, vêm com maior potencial. Sempre a pergunta, né? Renovar, recuperar ou reformar? Quando a pastagem não existente, a gente faz a reforma, né? A implantação de uma nova pastagem. Quando a pastagem é degradada, a gente faz a renovação, que é plantar novamente a pastagem existente, e a recuperação, que é melhorar a pastagem existente, né? Depende da densidade da forrageira, da qualidade da forrageira, de sua distribuição, né, na área. Depois que a gente estabelece a forrageira, faz a implementação da forrageira, né, sempre colocar o bom manejo, as boas práticas, né, em cima de pecuária, em cima das áreas, né, com a estratégia de utilização do solo e do recurso forrageiro da propriedade, visando o atingimento de objetivos na produção vegetal e animal. Então, né, o bom manejo seria nada mais, nada menos que para onde e quando mover os animais, né? Como colher o capim, né? A gente tem algumas maneiras aí. Lotação contínua é um método de pastejo que sempre permite aos animais acesso restrito à área de pastagem durante toda ou maior parte de uma estação de pastejo, né? É tido também como pastejo contínuo, né? E essa lotação contínua tem duas maneiras de se lidar, né? Uma é a taxa de lotação fixa, né? E a taxa de lotação variável. Geralmente, na taxa de lotação fixa, o ruim é que ou uma hora você tem muita comida, tem muito capim, você tem uma oferta muito grande de alimentos, né? Que seria na época das águas, e na época da seca, você tem uma baixa disponibilidade de alimento. Então, você desperdiça alimento quando chove, e naquele período de seca, lá, o período com menos chuva, você tem um super pastejo que acaba degradando ou acaba rapando, né, aquela pastagem, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de manejo. A lotação variável já, como o nome diz, né, a gente já acompanha, né, na época que tem uma oferta maior de alimento, a gente coloca um maior número de animais, uma época que tem menor oferta de alimento, a gente muda, né? E a lotação intermitente, que é que é um manejo que seria mais aproveita melhor a área e o pasto também, né? O método pastejo onde utiliza períodos alternados, né? Você vai ter áreas que vai ter pastejo e áreas que vão entrar em descanso, né?
E essa figura aqui abaixo aqui mostra muito bem, é um exemplo disso, né? 100 hectares que não tem divisão, né? Que não é rotativo, ou 2 piquetes de 50 hectares, você sempre vai ter uma área de pastejo, uma área em descanso, né? E cada vez mais que você diminui o grid aí, você aumenta as áreas de pastejo e as áreas em descanso. O bom manejo também, né? Quando colher, né? Aqui a gente determina a entrada dos animais na área, né? Então, o capim, essa figura aqui mostra muito bem o capim, né? Onde é que está o valor nutricional e, e, e a produção. E tem um período ótimo de pastejo, que seria antes da sua, do capim colocar semente, né? E pouco e até a retirada do gado aqui, que seria uma altura, cada tipo de capim tem uma altura certa para se retirar o gado, para não prejudicar, né, seu perfilhamento. Quando colher, né, a sua permanência dentro da área de pastejo é a melhor altura da forrageira na entrada. Quanto colher? Aqui a gente vai definir a lotação, o tempo de recuperação do capim. Lembrando que quanto maior a intensidade do pastejo, maior tempo leva para esse capim se recuperar, né? A melhor altura da forrageira na saída dos animais e a relação, sempre considerar a relação consumo e desempenho animal. No bom manejo também, a gente sempre questiona da adubação, né? Precisa adubar, né? Esse sistema solo, planta, animal aqui exemplifica muito bem isso aí, né? De tudo que a vaca ou o animal come, né? Dependendo da sua atividade, 10% vira carne, 25% vira leite. O resto é excretado, né? O que não vira carne, não vira leite, volta para o solo. Porém, nem tudo é aproveitado de novo pelo capim. De 35% a 85% dos nutrientes que voltam para o capim são perdidos por lixiviação, volatilização ou fixação do fósforo, né? Então, de 10% a 20% só é reciclado. Então, se você tem uma área de pastagem que nunca foi feita uma correção de solo, que nunca foi feita uma adubação, durante anos aí, não é à toa que ela entra em processo de degradação. Então, muito, muito importante a adubação, né, dessas áreas, principalmente depois do pastejo, depois uma sequência de pastejo aí. Por fim, nós vamos falar das plantas invasoras, que seria a última etapa lá do processo de degradação, né? Um dos últimos etapas lá, que é quando você vai se perdendo o vigor da planta, você vai se perdendo nutriente, né, no solo, o solo vai ficando também degradado. Então, isso aí é uma porta de entrada para que pragas surgem, né? Para que as plantas invasoras surgem, né? Então, por definição, é uma planta que você não quer que ela fique ali, né? Planta daninha é tudo aquilo que você não quer que esteja na área, né? Por exemplo, a planta de soja RR no milho RR é uma planta invasora, né? A cultura é milho, porém a planta da soja está invadindo, você não quer ela nessa área, né? E por que controlar as plantas, né? Somente elas competem com capim por espaço, luz, água e nutrientes, né? Você pode observar que pasto vedado é difícil a ocorrência de plantas daninhas, por causa principalmente da luz, né? Em sombra aí é difícil emergir plantas, né? Intoxicação por plantas tóxicas, tem uma série de plantas aí que são extremamente tóxicas para os animais e ocorre morte, né? Ela pode ser um local de desenvolvimento de parasitas, né? Tem até uma planta que chama carrapateira, né? Então, você vê que elas são nicho de crescimento de parasitas. Favorece a erosão do solo.
causam ferimentos a animais, né? Malícia, arranha-gato, né? São todas pragas que machucam o animal, ou onde é que tem essa praga e tem um pouco de capim junto, o gado não chega perto, não come, não vai pastejar aquele capim, porque ele é ferido, então você acaba perdendo também capim, né, por causa dessas plantas. E depreciação do patrimônio. Principal dano, queda na capacidade de suporte da área do piquete. E fatores que influenciam, né, a dinâmica das plantas daninhas, fertilidade do solo. As plantas daninhas são muito mais adaptadas, elas são naturais às áreas, né? Então, elas se desenvolvem muito melhor do que o capim. E muitas vezes elas são muito mais eficientes em crescimento que o próprio capim, né? Manejo inadequado da pastagem, controle inadequado de plantas daninhas, clima também favorece, né, o aparecimento de plantas invasoras, pragas, né, como eu já falei também, a cigarrinha, em áreas de braquiária, por exemplo, um ataque severo delas chega a inviabilizar a área, né, matar as plantas. E como é que eu faço o manejo, né, dessas plantas invasoras, né? Primeiro, na implementação, sempre a escolha de espécies ou variedades adaptadas às condições locais, né? A adoção de divisão de pastos e o pastejo rotativo, sementes forrageiras livres de sementes de plantas daninhas, né? Semente forrageira de procedência. A gente sempre fazer um ajuste da carga animal de acordo com a disponibilidade de forragem, né? A gente sempre deixar um piquete, né, de entrada de gado ou uma área de quarentena, né, para o gado, para evitar que ele já entre nas áreas e insemine, né, por meio das fezes, a praga, né, as plantas invasoras. Sempre fazer adubação de pastagem, adubação de manutenção, lembrando que a área vedada, a área bem manejada, dificilmente vai aparecer as plantas daninhas. E uma vez que elas aparecem, né, a gente tem alguns tipos de controle para autoinfestação, né? Eu vou falar de manejo arranquio, não tem muito segredo, é ir lá e arrancar a planta, né? É um manejo muito caro e muito sem jeito, desajeitado, né? Então, a gente tem um manual, as roçadas, né? Que é o manual e o mecânico, roçada manual, roçada mecânica, e uso químico, com uso de herbicidas, né? Vou falar um pouco de roçagem, né? A roçagem é uma maneira barata de se controlar a planta daninha, mas tem alguns poréns, né? Que acaba não sendo a melhor opção, às vezes, né? Principalmente quando você passa a roçadeira, você perde muito capim, você perde muita área que poderia ser aproveitada para a sua principal finalidade, que é o leite ou a carne, né? Então, esse capim cortado poderia virar carne e você está simplesmente jogando ele fora, né? Quando você se roça, né? E a roçada, né? É um trato cultural muito paliativo, né? Você resolve ali o problema naquela hora ali, você roça, mas depois, quando você quebra essa dominância apical que tem na planta daninha, ela acaba liberando as gemas laterais que acaba multiplicando o seu problema. Aí você corta aqui de novo e acaba vindo mais galhos, né? Então, isso daqui depois, quando você vai aplicar um herbicida, né? Quanto mais roçada, mais ela cria uma resistência na base do caule ali, que vai dificultando a passagem dos herbicidas também. E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre o uso dos herbicidas, né? As vantagens do uso de herbicida. Eles são produtos, é um manejo muito eficaz, né? Os herbicidas são altamente seletivos para a planta daninha, para a planta dicotiledônea, né? E eles são sistêmicos, ou seja, eles agem na planta inteira, que evita a sua rebrota, né?
tem um alto rendimento operacional, a gente faz muito mais áreas por hora trabalhada, né? O menor uso de mão de obra, hoje em dia essa parte está muito difícil mesmo de se encontrar. Um custo-benefício muito favorável, né? E o aumento da produção de forragem em um período maior de 90 dias, né? Fatores para obter sucesso com o uso de herbicidas. Sempre verificar as condições da pastagem, né? Uma pastagem uma área onde tem pouco capim, não se justifica, né, o uso de herbicida naquele momento, né? Então, depois eu vou falar um pouco disso, se é uma área de reforma ou se é uma área de recuperação, né? Sempre identificar as plantas daninhas, né? O tipo de folhagem, o estágio de desenvolvimento, né? Quanto maior a planta daninha, quanto mais próximo ela chega perto da sua fase reprodutiva, né? Mais difícil fica o seu controle, né? Então, a gente sempre entrar no estágio certo, no estágio vegetativo da planta, porque quando ela entra no estágio reprodutivo, aí seu controle fica muito mais difícil. Densidade da infestação, né? E muita atenção, muito cuidado com o carry-over em culturas seguintes, né? O carry-over seria a persistência no solo do produto, né? Se é uma área onde é que você pensa em fazer uma integração de lavoura com pecuária, onde é que você quer plantar uma soja, plantar um feijão, né? Tem alguns produtos que têm uma restrição muito grande em cima disso, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de algumas moléculas, né? Algumas moléculas que persistem no solo por um tempo maior que um ano, né? Então, muito cuidado com isso. Imprescindível o levantamento de área correto, né? Então, o diagnóstico, você ir lá ver e fazer um bom levantamento, é a chave do sucesso no controle. E o bom diagnóstico ou levantamento da área sempre é feito em loco, né? E consiste em identificar todos os problemas e definir o melhor tratamento para cada um deles, né? Isso aí você vai verificar a condição da pastagem, identificar a planta daninha, estágio de desenvolvimento da planta daninha, né? Vigor, altura, estágio vegetativo, relação de área foliar com o sistema radicular, né? Às vezes, a área foliar da planta daninha não está de acordo com a base dela, com o tanto de raiz que ela tem para baixo. Então, a sua área foliar, que é a área que vai absorver o herbicida, né, não vai dar conta de eliminar a planta toda. Então, a chance de rebrote é alta, né? Você definir a porcentagem de infestação, se você vai fazer a área total, se você vai fazer uma aviação, se você vai fazer uma catação, né, uma aplicação localizada. Então, isso tudo se define no diagnóstico. Você vai identificar também culturas sensíveis ao redor, né? Se você tem uma sorte, se você tem um milho, um feijão, né, para evitar problemas, presenças de aguadas e matas ciliares, presenças de tocos e galhadas, né, o tipo de topografia. E essas são condições básicas para se obter êxito no manejo de plantas invasoras. E se você fazendo todo esse levantamento, aí você vai tomar a decisão de reforma ou formação, manutenção. Reforma é a destruição, é meter a grade na área, né? E você vir com toda a recomendação de adubação, você fazer novamente a implementação da pastagem, né? A recuperação seria retorno quando a condição de produção se haver necessidade de movimentação de solo, e manutenção é você manter o pasto, né, com o uso de herbicida, né, você fazer uma correção de solo, você fazer uma adubação de manutenção, né, e onde não precisa você mexer o solo. Isso, a decisão de reforma ou recuperação é praticamente no stand, né? Você tem um bom stand, não justifica uma reforma, uma recuperação
né? Já resolve. No caso de um baixo estande de capim, seria a reforma, né? Então, um parâmetro bom, né, seria 3 plantas por metro quadrado. Se você tiver menos que 3 plantas por metro quadrado, a gente recomenda a reforma. Essa seria a definição aí. E sempre levar em consideração a fertilidade do solo, infestação das plantas daninhas, qualidade da forrageira, né? Como já foi dito antes. Aqui está, né? Uma planta por metro quadrado, né? Baixo estande, reforma, né? 2 plantas por metro quadrado, reforma. Bom estande seria 3 ou mais plantas por metro quadrado. Touceiras ou qualquer outra definição. Na reforma, quando a gente vai aplicar herbicida, né? Digamos que a gente está reformando uma área, né? A gente fez a parte de correção do solo, fez a adubação de base, a gente está entrando com plantio, né? Então, entre 40 e 55 dias, aproximadamente 45 dias após o plantio, a gente faz a recomendação de uso de herbicida, né? Que é onde é que vai pegar a planta daninha no seu momento melhor, né, para controle, que seria a sua parte vegetativa, né, o desenvolvimento vegetativo da planta daninha. E depois de 70, 85 dias, a gente entraria com pastejo leve, né? Pastejo leve seria o pastejo com animais pequenos, né? E só para estimular a rebrota da planta, né? Você quebrar a dominância apical ali do capim e ele poder vir perfilhar melhor, né? E fechar, e conseguir a vedação total da área, né? E 110 dias a gente entra com um pastejo normal. Aqui um exemplo de área de reforma, né? Onde é que foi feito. Né? Essa aqui já estava com as plantas, as pragas já crescendo junto com o capim, né? E 21 dias após a aplicação, a planta amarelando, né? E aqui 35 dias a planta daninha já seca e o capim já vedado, já vedando aqui a área, né? Então, dificilmente aparece planta daninha numa área vedada, desse jeito. Outra área aqui também, né? Antes e depois, né? A manutenção seria em passagem com baixa infestação de plantas daninhas, né? Um controle localizado de plantas daninhas. Então, aqui não precisa fazer a área total. Aqui vai com catação, você economiza produto, né? Dá um pouco mais de mão de obra, mas faz um belo controle também. Depois dessas áreas aqui é só fazer a catação, se caso apareça alguma outra planta daninha. Na recuperação, não há necessidade de eliminar a planta daninha, né? Você identifica as plantas daninhas, a área, faz o diagnóstico da área, né? E faz a aplicação do herbicida, né? Faz a calagem, faz a recuperação, vedação do pasto de novo e entra com pastejo normal depois da vedação, né? Sempre a gente, nas áreas de recuperação, antes de fazer o controle de herbicida, a gente tem que fazer um pastejo mais vigoroso, né? A gente tende a colocar o animal maior para ele aproveitar bem aquele capim que ainda está na área e expor bem as plantas daninhas, né? Aí a gente entra com a aplicação de herbicida. Esse seria o melhor manejo aí para essas áreas aí de recuperação. Tinha uma área de recuperação também, uma área que estava bem infestada, né? Você vê que depois só ficou os galhos secos, né? Então, você acha que não tem capim aqui embaixo, né? Mas acaba que depois que a planta daninha morre, né? A planta invasora morre, tira o abafamento que está no capim e parece que você até aduba ele, né? Mas isso aí simplesmente é
competição, mato competição entre as plantas, né? A gente tem alguns jargões aqui, né? A gente chama das pragas moles, né? Seria o fedegoso, são as pragas que uma certa facilidade de controle, né? Fedegoso, guanchuma, as malvas, né? Então, todas elas são pragas que são mais fáceis de seu controle com controle foliar com herbicidas, né? E sempre tentar evitar isso aqui, né? Fazer o controle com a planta já na sua fase reprodutiva, né? Quando ela põe flor, quando ela põe vagem. A gente tem as pragas semilenhosas também, né? A malícia, a sapeixe, né? Cambará. Então, essas plantas aqui, igual a sapeixe, que ela tem um porte alto, né? Ela pode chegar até 2 metros de altura, né? Então, são pragas que são difíceis de controle, né? Com herbicidas. Então, tem que ter um manejo mais adequado, né? E as chamadas pragas duras, né? Que não dá controle foliar, né? Que dá controle foliar, porém que tem que ser usa doses mais altas de herbicidas, né? Mistura entre 2, 3 princípio ativo de herbicida. Então, estudo para controlar bem essas plantas daninhas, né? Que é a aroeirinha, camboatá, lobeira, pata de vaca, essa mata barata também, muito fácil de achar, mamica de porca. Então, todas essas aí a gente tem que usar doses maiores de herbicida, né? E geralmente misturar 2 a 3 tipos de princípio ativo de herbicida diferente, né? E essas aqui são as pragas duras que não dá controle, né? Nem foliar, nem dificilmente também o controle no topo também essas plantas, principalmente por causa disso aqui, ó, isso aqui é a raiz da ciganinha. Olha quantos metros não vai para trás. Então, o herbicida, quando ele entra na folha, né, ele tem que descer toda a raiz para ela tentar destruir os vasos lenhosos o mais profundo possível, né? E assim evitar a brotação. Porque se o herbicida descer só até aqui nessa parte aqui, e aqui embaixo ela rebrota e sai de novo. Lixeira também é quase impossível se fazer o controle foliar, né? Qualquer coisa com o nome de cipó também não é fácil controle. E aqui estão os principativos herbicidas seletivos para pastagem, né? São praticamente todos do grupo dos mimetizadores de auxina, né? São os herbicidas auxínicos. 2,4-D, fluroxopir, triclopir, picoranha, aminopiralite, né? Então, a maioria dos produtos ou tem essa composição ou é uma mistura de 2 ou 3, né, herbicidas desse. E o metilsulfuron, que praticamente a gente usa em malva, aqui no Tocantins, né? Tem uma planta daninha também que é chamada cabeça de velho, né? Então, são essas plantas que têm uma folha menor, então, e tem um difícil controle com um produto, então, um produto isolado. Então, a gente usa o metilsulfuron em misturas para controlar essas outras plantas, essas plantas daninhas mais difíceis. São bem específicos, né? E quanto ao modo de aplicação de herbicida, né? A gente tem aplicação foliar, que são pulverizados, pode ser por jatão, ou costal, ou avião, né? Aplicação basal, que seria a aplicação do triclopir, a gente faz essa aplicação de triclopir junto com óleo diesel, né? Ele não é diluído em água, ele é diluído em óleo diesel, né? E funciona muito bem, principalmente na goiabinha, né? Então, nada mais é do que aplicar no terço inferior da planta essa mistura de triclopir,
né, 3% junto com o diluído, né, no óleo diesel, né? Essa é a aplicação basal. Ela é pouco usada, principalmente agora que o óleo diesel é R$ 4, então fica mais caro o diluente, né, o veículo, né, que é o óleo diesel, do que propriamente o produto, né? E aplicação no toco, que são aquelas pragas que não morrem com aplicação foliar, então a gente vai lá e faz o controle dela no toco, né? Então, nada mais é de quebrar a planta daninha, bem na sua base, abaixo da última roçada, e aplicar o picloram 2% junto com água, né? O veículo aqui já é água, até formar essa poça, né? E aqui a gente falar um pouquinho da nossa linha de pastagem aqui da Nortox, né? Nosso carro-chefe aqui é o Norton, né? Que é a mistura de 2,4-D com um picloram. Nós temos o picloram puro, né? Que é naquelas aplicações no toco, que é usado naquelas aplicações no toco. A gente tem o Triclopyr F, que é a mistura de triclopyr com furoxopyr. Ele é muito indicado aqui no Maasai, né? No capim Maasai. O capim Maasai, ele é suscetível à mistura de 2,4-D com picloram, ele é sensível ao Norton, né? Ele ele amarelece, ele dá uma fitotoxicidade no capim. Não prejudica o capim, eu não mato o capim, mas ele amarela e ele trava ali por alguns dias ali o seu crescimento, né? Então é bom usar qualquer mistura que não tenha o picloram na sua formulação, né? A gente vai ter o furoxipyr P também, né, que é uma mistura de furoxipyr com picloram. A gente vai ter o furoxipyr puro também, que vai muito usado na mistura com Norton, né, para melhorar, principalmente nas pragas duras, né, usa muita mistura de furoxipyr e triclopyr junto com Norton para dar um controle melhor nessas pragas tidas mais duras, né? E sempre consulte um engenheiro agrônomo, né? E sempre a venda desse produto é sob receituário agronômico, certo? O uso, né, de adjuvantes e condicionadores de calda, então isso aí dá uma outra qualidade na aplicação, né? Então você vê que, principalmente em atomizadores, né, como é o jatão aqui, a distribuição do jato aqui é perfeita, você perde menos produto por volatilização. Condicionadores de calda, né? Eu não falei sobre a qualidade da água, né? Mas sempre usar a água de limpa, né? Evitar açude, evitar água com barro, né? Que o barro, como tem ou a matéria orgânica, né? Ela tem uma carga negativa, ela sempre vai ligar na molécula e vai desativar algumas moléculas também, né? A qualidade da água também, se você pega uma água com pH elevado, as tidas água dura, né? Então prejudica bastante também a eficiência dos herbicidas. Então sempre tomar cuidado e sempre prestar atenção na, na, na qualidade da água. E se precisar, sempre fazer o uso de condicionadores de calda, né? Redutores de pH, o uso de adjuvantes, para melhorar a sua aplicação. Vou dar um exemplo aqui de uma aplicação, né? Foi feita uma área aqui no Tocantins. Você vê que o jato vai bem rente ao solo, faz a faixa certinha, né? Então, essa é a importância do uso dos adjuvantes. E sempre cuidado, né? Sempre ter cuidado antes de usar o produto, ler o rótulo, bula, receita, conserve sempre em seu poder, deixa sempre em casa, né? A receita, nunca, em casa não, na fazenda, né? No receituário, ele tem todas as informações de intoxicação, tem todas as informações de uso, de manuseio, né? É obrigatório sempre o uso de equipamentos de proteção individual, mesmo se for trator cabinado, né?
na manipulação dos produtos, né? E aqui sempre usar o EPI, né? É obrigatória a devolução da embalagem vazia também. E a consideração final, né? Isso aqui eu tirei desse Maurílio Fernandes, que é um técnico da Embrapa, né? A presença das plantas daninhas mostra a necessidade de ajuste e manejo de pastagem, e que a mesma pode estar em processo de degradação, ou então mal manejada, submetida a superpastejo, né? Que oferece oportunidade de estabelecimento de plantas daninhas, né? Então, o aparecimento de plantas daninhas é um sinal que alguma coisa tem que melhorar no manejo, entendeu? É basicamente isso, gente, o meu recado que eu queria passar para vocês aí, né? E obrigado aí. Ô, João, beleza? Muito obrigado. Obrigado pela palestra, aí foi muito elucidativa. Eu queria bater um papo com você, né, para o pessoal entender um pouco mais sobre essa participação dos herbicidas, da importância, né? E também tem uma pergunta aqui de uma pessoa que participou. Ele perguntou sobre o controle de grama-batatais, que seria o controle de folha estreita. Tem alguma coisa, você tem algum trabalho em cima de folha estreita? Olha, depende da folha estreita, né? A grande dificuldade do controle, principalmente de pastagem, né? É que é difícil controlar folha fina, uma folha fina, entendeu? Digamos assim, um capim em cima de outro capim, né? É muito difícil, não tem os herbicidas registrados para pastagem, eles são sempre em cima, controle muito eficiente em cima de dicotiledôneas, né? Alguns casos aqui no Tocantins, onde é que, por exemplo, o pessoal chama aqui de capim capeta ou capim PT, né? Eu não sei o nome desse capim. Ele é muito, ele é muito aqui no Tocantins, né? Aparece muito aqui no Tocantins, no Pará e no Mato Grosso, né? Não sei se tem aí mais para o sul do país, né? Então, alguns casos aqui o pessoal está usando produtos que não são registrados, né? Para pastagem, que é a atrazina e mazetapir, está tendo controle até satisfatório em cima desse capim, entendeu? Mas tem que ver, no caso da grama batatais, que eu sei muito bem, aquele mata-alfinete lá, né? Navalhinha que eles falam, né? Então, o uso de imazapir, imazapic, pode ter algum controle em cima dos cíperos, né? Agora, eu não sei realmente qual é o capim que está lá, ou a folha estreita que está lá, então tem essa dificuldade muito grande de se controlar a folha estreita, praga na folha estreita cultura, né? Não sei se eu consegui ajudar vocês aí. Eu já vi um trabalho em cima do Tifton e do Vaqueiro usando o Ancosar e o Vulcane, né, que são herbicidas que não são para pastagem, né? E teve um controle muito bom em braquiária, dentro Mas só que eles são pré-emergentes, né? Sim, sim. Eles são pré-emergentes. Agora, a planta emergida, né? A planta daninha emergida, né? Realmente, esses pré-emergentes, se usar um capim estabelecido, beleza, eles vão controlar, né? Mas eles podem correr o risco também de matar a semente do capim que está no chão também, né? Controlar a saída dela também, né? Agora, uma planta estabelecida, igual os cíperos, né? Os cíperos, por exemplo, que acontece muito em grama, né? O pessoal consegue controlar com esses produtos, né? Mazapic, Mazapir e Mazetapir tem um efeito, mas só que tem que fazer umas 4, 5 aplicações, né? Então, esses produtos que eu falei aí, né, são usados para o arroz também, né? Eles têm um certo controle nessas pragas aí. Agora, eu não sei qual é a praga
do que foi citado aí, né? Outra questão seria uma recomendação básica para pós-plantio de pastagem, seria uma dosagem de 0,8 de 2,4-D, seria uma recomendação básica? Olha, quando é genéricozão, assim, eu gosto de caprichar um pouco mais, né? Então, digamos assim, que a gente está numa área de reforma, né? Um dia que a gente está com capim novo e a planta daninha nova também, né? Então, a gente dá para usar umas doses mais baixas de 2,4-D, da mistura 2,4-D com picorã, né? Que seria o Norton, ou usar o 2,4-D mais o metilsulfuron, entendeu? Fazer uma mistura de 1 litro 2,4-D com 40 gramas de metilsulfuron. Então, nessas áreas, assim, daria para ajustar a dose mais ou menos assim. Nessa situação de praga, das pragas ditas moles lá, que eu falei para vocês, né? E elas na fase vegetativa, né? Quando a planta daninha entra na fase reprodutiva, quando ela põe flor, igual o capim, quando o capim está na fase reprodutiva, está no maior vigor dele, né? Quando o capim põe a semente, põe flor, põe panícula, põe semente, a sua qualidade nutricional é outra, né? Então, a planta daninha, ela meio que entra no estresse quando ela põe flor, quando ela entra na fase reprodutiva, entendeu? Então, ela começa a jogar todas as suas energias para a flor, para o fruto, né? Então, a sua absorção de herbicida fica prejudicada. Então, fica mais difícil ainda de controlar. Aí a gente tem que usar umas doses maiores de herbicida, né? Aí, mistura de herbicida, você pode colocar 1 litro de 2,4-D com 1 litro de triclopir, 0,8 de triclopir, né? Você pode usar o Norton com triclopir, o Norton com fluroxipir. Então, tem várias ferramentas aí que, dependendo da área, dá para se fazer. Mas um genéricozão aí, 3 litros de Norton aí em área, em praga mole aí, que está na fase vegetativa, né? E se você tiver uma praga dura, umas pragas que já estão, um aça-peixe, umas pragas assim, um pouco mais difíceis, né? Aí você já consegue fazer umas misturas de Norton, 2,4-D mais picorã, você coloca um pouco mais de triclopir, 0,8 de triclopir, seriam umas doses genéricas assim para pragas mais duras, né? Entendi. E outra pergunta que sempre me fazem é o 2,4-D, ele dá um residual no Massai, no capim Massai, você já ouviu falar nisso, João? O problema da fita no Massai não é o 2,4-D, tanto é que aqui a gente usa muito 2,4-D com triclopir ou 2,4-D com fluroxopir com muito sucesso, né? Uhum. O problema no Massai é o picorã, né? Qualquer mistura com picorã vai dar aquela amarelada no Massai. Não sei se você usar uma dose muito baixa de picorã, mas também não justifica, porque aí não vai controlar a praga, né? Então, no caso do Massai, a dificuldade maior não é o 2,4-D, é o picorã, né? O 2,4-D, até no qual eu falei para você, né? Ele carreia, é uma porta de entrada, como é um produto hormonal, um hormônio sintético, ele é uma porta de entrada dos outros herbicidas que vai junto com ele, né? Ele carreia os herbicidas para dentro da planta. Ele consegue aí atingir uns níveis mais profundos aí na raiz, né? O produto praticamente ele desce na planta pela raiz e mata os vasos condutores lá mais no fundo, né? O lenho mais no fundo. Então, beleza. Entendeu? Mais alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o João? Essa palestra ela está sendo gravada, ela vai ser depois enviada para o nosso canal lá no YouTube. Depois, quem não assistiu totalmente a palestra, pode assistir lá. E quem quiser que eu mande uma tabela de altura de recomendação das pastagens aí que o João falou, é só me procurar que eu envio por WhatsApp. João, então agradeço você mais uma vez. Muito obrigado por tudo aí. Eu agradeço
bom trabalho para você aí e tenha uma ótima semana aí. Beleza? Obrigado, um abraço a todos aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, irmão. Até mais. Abraço. Pessoal, então estamos terminando aqui o dia de hoje e amanhã tem mais. Beleza? Uma boa noite para todos aí. Até mais. Tchau, tchau.